O salão inteiro congelou quando a faxineira pegou o balde de água gelada. Todos sabiam que aquele homem podia destruir qualquer um com um estalar de dedos. Mas ela não tremeu. Jogou a água nele na frente de todo mundo e disse algo que mudou tudo para sempre. O restaurante Five Stars era conhecido por duas coisas na cidade: a comida impecável e o dono que ninguém queria encontrar. Vitor Almeida não era apenas o proprietário, era o pesadelo de todo funcionário que trabalhava ali. Suas visitas não eram inspeções, eram execuções públicas disfarçadas de profissionalismo. Naquela manhã de terça, o clima dentro do Five Stars estava mais pesado que o normal. Marcelo, garçom há 15 anos na casa, limpava o mesmo copo pela 5ª vez seguida. As mãos tremiam, não por causa do copo, mas porque alguém havia avisado pelo grupo que o patrão estava vindo. Quando Vitor Almeida resolvia aparecer sem avisar, significava uma coisa: alguém ia chorar antes do almoço. A porta se abriu com força. O barulho fez todo mundo parar o que estava fazendo. Vitor entrou como quem pisa em território conquistado. Avaliava cada detalhe com aquele olhar que desmontava as pessoas por dentro. Passou direto pela recepção sem cumprimentar ninguém. Gabriela, a recepcionista grávida de 6 meses, forçou um sorriso que ele nem viu. Vitor parou no meio do salão. Observou as mesas dispostas simetricamente. Analisou cada cadeira, cada guardanapo dobrado, cada taça brilhando sob a luz dos lustres caros. Procurava erro. Sempre procurava. E sempre encontrava, mesmo quando não existia. Marcelo se aproximou com a postura mais reta que conseguia manter. Segurava a bandeja com copos recém-polidos, tentando demonstrar eficiência. Bom dia, senhor Almeida. Vitor pegou um dos copos sem pedir licença. Ergueu contra a luz. Girou devagar. Os olhos dele percorriam cada milímetro do vidro como se procurasse vida em outro planeta. Esse copo está torto. Marcelo piscou confuso. Torto, senhor? Você não vê? A borda não está nivelada. Parece que foi lavado por alguém que não sabe a diferença entre limpeza e desleixo. O garçom olhou para o copo. Estava perfeito. Qualquer pessoa com olhos funcionando veria isso. Mas Vitor não queria perfeição. Queria submissão. Senhor, eu conferi todos os copos pessoalmente. Esse passou por 3 lavagens e... Você está me contradizendo? A pergunta veio com um tom que cortava mais que vidro quebrado. Marcelo sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Ao redor, outros funcionários baixaram a cabeça. Ninguém queria virar o próximo alvo. Não, senhor. Desculpe. Desculpa não limpa copo torto. Quantos anos você tem aqui? 15, senhor. 15 anos e ainda não aprendeu o básico. Talvez você esteja cansado demais. Talvez precise de umas férias permanentes. Marcelo engoliu seco. Tinha 3 filhos. A esposa estava sem trabalhar. Perder o emprego significava afundar a família inteira. Por favor, senhor Almeida, não vai acontecer de novo. Vitor jogou o copo no chão. O barulho do vidro se estilhaçando ecoou pelo salão inteiro como tiro. Ninguém se mexeu. Ninguém respirou. Limpa. E depois pega suas coisas. Marcelo ficou parado, processando a sentença. 15 anos jogados no lixo por causa de um copo que não tinha defeito nenhum. Mas não podia reagir, não podia gritar. Só podia abaixar a cabeça e aceitar a crueldade como se fosse justiça. Enquanto Marcelo se ajoelhava para juntar os cacos, Vitor já tinha virado as costas. Seguiu para a recepção onde Gabriela organizava as reservas do dia. Ela tentou sorrir de novo, mas o medo estava estampado no rosto. Quantas reservas para hoje? 32, senhor. Todas confirmadas. Vitor olhou para o computador. Depois olhou para a barriga dela. Depois voltou para o computador. Cada segundo de silêncio era uma tortura psicológica calculada. Você está grávida? Não era pergunta. Era acusação. Estou, senhor. Mas não atrapalha meu trabalho. Continuo dando conta de tudo. Você acha que cliente quer ver barriga na recepção de restaurante fino? Gabriela sentiu as lágrimas queimarem nos olhos, mas segurou. Chorar na frente dele seria pior. Senhor, faltam 3 meses ainda. Posso trabalhar até... Você está demitida. Pega suas coisas e sai hoje mesmo. A frieza na voz dele não combinava com a crueldade da frase. Demitir mulher grávida sem motivo. Jogar fora alguém que trabalhou anos com dedicação.
Tudo porque Vitor Almeida podia. Porque ninguém nunca teve coragem de impedir. Gabriela começou a chorar. Tentou argumentar, mas as palavras não saíam direito entre os soluços. Outros funcionários olhavam para o chão, com vergonha de não poderem fazer nada, com medo de serem os próximos. Foi quando Clara apareceu. Ela vinha do corredor que levava aos banheiros. Empurrava o carrinho de limpeza com a calma de quem não tem pressa e não tem medo. Clara Santos tinha aquele jeito simples que as pessoas costumam ignorar. Cabelo preso num coque prático. Mãos calejadas de tanto esfregar chão. Mas nos olhos dela tinha algo diferente. Algo que Vitor não conseguiu identificar quando olhou para ela. Clara parou o carrinho perto da recepção. Observou Gabriela chorando. Observou Marcelo ainda juntando cacos de vidro. Observou Vitor no centro de tudo, como rei autoritário num reino de gente quebrada. E ela não baixou a cabeça. Vitor percebeu. Aquela faxineira estava olhando diretamente para ele. Sem medo, sem submissão, com algo nos olhos que parecia julgamento silencioso. Algum problema? Ele perguntou com ironia. Clara não respondeu na hora. Só continuou olhando, como se estivesse vendo através dele. Como se conhecesse algo que ele escondia debaixo de todo aquele poder. Nenhum problema. Ela respondeu finalmente. A voz saiu calma demais, firme demais. Vitor sentiu uma irritação estranha subir pela espinha. Quem aquela mulher achava que era? Faxineira ousando olhar para ele como se fossem iguais? Então volta para o trabalho. Clara assentiu devagar. Pegou o carrinho e seguiu para outra área. Mas antes de sumir no corredor, virou a cabeça uma última vez e sussurrou algo tão baixo que só Vitor escutou. Você mudou demais. As palavras perfuraram o peito dele como agulhas geladas. Como ela sabia? Como essa mulher poderia saber qualquer coisa sobre ele? Vitor nunca tinha visto aquela faxineira na vida. Ou tinha? A mente dele começou a puxar fragmentos de memória. Algo na voz de Clara soava familiar. Mas de onde? De quando? Ele balançou a cabeça tentando espantar a sensação incômoda. Não podia demonstrar fraqueza. Não podia deixar funcionário achar que tinha poder sobre ele. Vitor subiu na voz para todo mundo ouvir. Escutem todos. Amanhã vai ter inspeção completa. E se eu encontrar um erro, um único erro, vendo este restaurante, todos vocês vão para a rua. Entenderam? O pânico tomou conta do ambiente. Vender o Five Stars significava demissão em massa. Em tempos de crise, perder emprego era sentença de miséria para famílias inteiras. Vitor saiu do restaurante deixando um rastro de desespero. Marcelo chorava segurando a caixa com seus pertences. Gabriela ligava para o marido tentando explicar que tinham perdido a renda. Outros funcionários se entreolhavam calculando quanto tempo aguentariam desempregados. Mas Clara continuava limpando o chão, tranquila, como se soubesse algo que ninguém mais sabia. Quando o expediente terminou, ela voltou para casa num ônibus lotado. Morava num bairro simples do outro lado da cidade. Apartamento pequeno onde dividia espaço com os 2 filhos. Rafael, o mais velho, estudava à noite e trabalhava de dia. Júlia, a caçula, ainda estava na escola. Os 2 esperavam a mãe com a mesa posta. Comida simples, mas feita com amor. Clara sentou cansada, mas sorriu quando viu os filhos. Como foi o dia, mãe? Rafael perguntou. Clara pensou em tudo que tinha visto. Na crueldade gratuita, na humilhação dos colegas, no homem poderoso que esqueceu de onde veio. Foi dia de lembrar as pessoas de quem elas realmente são, respondeu enigmática. Rafael e Júlia trocaram olhares confusos, mas Clara não explicou. Só comeu em silêncio, com aquele olhar de quem carrega segredo pesado, porque ela sabia algo sobre Vitor Almeida que podia desmoronar todo o império dele. Algo que ele tinha certeza que estava enterrado no passado para sempre. Mas o passado nunca morre. Só espera o momento certo de voltar. E esse momento estava mais perto do que Vitor imaginava. A noite não trouxe descanso para ninguém no Five Stars. Funcionários mal conseguiram dormir pensando na inspeção do dia seguinte. Alguns chegaram 2 horas mais cedo. Varreram cada canto. Poliam cada superfície até brilhar como espelho. O medo tinha cheiro dentro daquele restaurante. Cheiro de desespero coletivo. Clara chegou no horário normal. Não estava apressada.
Não parecia preocupada. Cumprimentou os colegas que limpavam freneticamente como se estivessem preparando bunker para a guerra. Amélia, faxineira de cabelos grisalhos que trabalhava ali havia décadas, estava de joelhos esfregando o piso do banheiro pela terceira vez. As mãos tremiam. A idade já não perdoava tanto esforço. Amélia, você já limpou isso. Está perfeito. Não pode ter nada errado, Clara. Nada. Eu preciso desse emprego. Não tenho mais idade para conseguir outro. Clara ajudou a colega a se levantar. Segurou as mãos dela com firmeza. Vai dar tudo certo. Confia em mim. Amélia queria acreditar, mas o medo era maior que qualquer esperança. Eram 8 da manhã quando a porta se abriu. Vitor Almeida entrou acompanhado de 2 pessoas que ninguém conhecia. Um homem e uma mulher vestidos formalmente. Carregavam pranchetas. Pareciam auditores ou fiscais de alguma coisa importante. Mas tinha mais gente. 3 jornalistas com câmeras. Um deles era do canal de notícias mais assistido da cidade. Vitor tinha chamado a imprensa. Queria transformar aquela inspeção em espetáculo público. Rodrigo, o gerente que coordenava o restaurante, se aproximou tentando entender. Senhor Almeida, não sabia que teríamos imprensa hoje. Transparência, Rodrigo. O público merece ver como eu administro meus negócios. Se tudo estiver perfeito, ótima publicidade. Se não, Vitor deixou a ameaça no ar. Ele começou a vistoria pela cozinha. Abriu geladeiras. Conferiu validade de produtos. Mediu temperatura de equipamentos. Os auditores anotavam tudo. As câmeras gravavam cada movimento. Os funcionários suavam frio esperando alguma condenação. Mas estava tudo impecável. A cozinha brilhava. Os alimentos estavam organizados e dentro das normas. Nem Vitor conseguiu encontrar falha. Passou para o salão principal. Examinou mesas, testou cadeiras, verificou lustres, conferiu se os talheres estavam polidos. Tudo perfeito. Profissionalmente impecável. A frustração começou a aparecer no rosto dele. Precisava de um erro. Precisava de justificativa para a ameaça que tinha feito no dia anterior. Não podia parecer fraco na frente das câmeras. Foi quando ele anunciou: vamos verificar os banheiros. Os funcionários se entreolharam aliviados. Amélia e Clara haviam limpado aqueles banheiros com dedicação obsessiva. Não tinha como haver problema ali. Vitor entrou no banheiro social seguido pelos auditores e pelos jornalistas. Examinou os espelhos, as torneiras, o chão, abriu a lixeira. Tudo estava impecável. Tão limpo que parecia nunca ter sido usado. Mas então ele fez algo que ninguém viu. Enquanto os auditores conferiam a parte elétrica e os jornalistas filmavam o ambiente, Vitor discretamente tirou algo do bolso. Um pequeno sachê. Abriu rápido e espalhou o pó sujo num canto atrás da porta. Depois pisou em cima para parecer sujeira acumulada. Quando todos terminaram de verificar, Vitor apontou para o canto. O que é isso? Um dos auditores se abaixou. Parece acúmulo de sujeira. Área de difícil acesso que não foi limpa adequadamente. As câmeras focaram. Os jornalistas se aproximaram. Vitor tinha o que precisava. Quem é responsável pela limpeza dos banheiros? Rodrigo checou a escala. Amélia e Clara, senhor. Tragam elas aqui, agora. As 2 foram chamadas. Amélia entrou tremendo. Clara veio atrás, observando tudo com atenção. Vitor apontou para o canto sujo. Expliquem isso. Amélia ficou branca. Senhor, eu limpei esse banheiro 3 vezes hoje. Não entendo como... Não entende? Ou não fez direito? Eu fiz, senhor. Juro que fiz. Clara se abaixou perto da sujeira. Passou o dedo. Sentiu a textura. Olhou ao redor procurando mais acúmulo parecido. Não tinha. Só naquele ponto específico. Muito conveniente. Ela levantou devagar e olhou diretamente para Vitor. Nos olhos dele, Clara viu algo que confirmou a suspeita. Ele tinha plantado aquilo. Isso foi colocado aqui agora, Clara disse calmamente. O silêncio cortou o ambiente como faca. Como é que é? Vitor deu um passo à frente. Essa sujeira não estava aqui quando limpamos. E não tem mais em nenhum outro lugar. Só nesse canto. Depois que o senhor entrou. A acusação estava clara. Os jornalistas se entreolharam. As câmeras continuaram gravando. Vitor sentiu a raiva subir. Você está me acusando de plantar evidência? Estou dizendo que esse banheiro estava limpo.
Você é mentirosa além de incompetente. Clara não se abalou. Continuou firme. Amélia limpou esse banheiro 3 vezes. Eu revisei pessoalmente antes do senhor chegar. Não havia nada ali. Vitor explodiu. Chega! Você está demitida. E Amélia também. Não aceito insubordinação nem desleixo. Amélia começou a chorar. Implorou. Por favor, senhor Almeida. Preciso desse emprego. Não tenho para onde ir. Mas Vitor não queria ouvir. Queria espetáculo. Queria mostrar poder. Seguranças, retirem essas 2 agora. Foi nesse momento que Clara fez algo que ninguém esperava. Ela caminhou até o carrinho de limpeza que estava no corredor. Pegou o balde que usava para lavar o chão. Estava cheio de água gelada que ela tinha acabado de trocar. Voltou para o banheiro onde Vitor comemorava internamente a vitória. As câmeras gravavam tudo. Os auditores anotavam. Os funcionários assistiam horrorizados. Clara entrou. Olhou para Vitor. E sem hesitar um segundo, jogou toda a água gelada nele. O líquido acertou o rosto, o terno caro, o cabelo perfeitamente penteado. Vitor gritou de surpresa e raiva. Água escorria pelo pescoço, pelas costas, encharcando cada pedaço dele. O banheiro ficou em silêncio absoluto. Ninguém se mexeu, ninguém respirou. Era como se o tempo tivesse congelado junto com Vitor. As câmeras captaram tudo, cada gota, cada expressão de choque, cada segundo daquele momento que ia virar viral antes do almoço. Vitor limpou o rosto com as mãos tremendo de fúria. Olhou para Clara como se fosse destruir ela naquele instante. Você enlouqueceu. Você sabe o que acabou de fazer? Clara largou o balde no chão. O barulho ecoou alto no silêncio. Ela deu um passo à frente, ficando mais perto dele. E falou numa voz que todos ouviram perfeitamente. Eu sei exatamente o que fiz. Acordei alguém que esqueceu de onde veio. A frase caiu como bomba no meio daquele banheiro alagado. Vitor congelou. Os olhos arregalaram. Não pela água, não pela humilhação, mas por causa daquelas palavras específicas. Esqueceu de onde veio. Como ela sabia? Como essa faxineira podia saber qualquer coisa sobre o passado dele? Clara continuou olhando direto nos olhos dele. Você pode me demitir, pode processar, pode fazer o que quiser, mas não pode apagar quem você realmente era antes de virar isso. Vitor tentou falar, mas as palavras não saíram. A mente dele corria desesperada, tentando conectar aquela mulher com alguma memória. Ele conhecia ela? De onde? De quando? Um dos jornalistas quebrou o silêncio. Senhor Almeida, a senhora acabou de dizer que o senhor esqueceu de onde veio. Pode explicar o que isso significa? As câmeras se viraram para Clara. Ela respirou fundo. Tinha guardado aquilo por tempo demais. Significa que esse homem não nasceu rico, não nasceu poderoso. Ele veio de um lugar muito parecido com o meu, e alguém muito importante acreditou nele quando ninguém mais acreditava. Quem? Outro jornalista perguntou. Alguém que ele abandonou depois que ficou rico. Alguém que esperou anos por uma gratidão que nunca chegou. Vitor sentiu o chão desabar. Se essa história saísse agora, na frente das câmeras, todo o império dele ruiria. A imagem de self-made man impiedoso seria destruída pela verdade humilhante do menino pobre que ele foi. Cale a boca, ele gritou desesperado. Você não sabe de nada. Eu sei de tudo. Eu sei quem te deu comida quando você estava na rua. Eu sei quem te ensinou a trabalhar honestamente. E eu sei o nome da pessoa que você fingiu nunca ter existido. O pânico tomou conta de Vitor. Ele olhou ao redor. Câmeras gravando. Auditores atentos. Funcionários testemunhando. Não podia deixar aquilo continuar. Saiam! Todos saem agora! A inspeção acabou! Mas os jornalistas não se moveram. Senhor Almeida, a população merece saber a verdade. Quem é essa pessoa que ajudou o senhor? Vitor empurrou as pessoas para fora do banheiro. Gritava. Ameaçava. Mas Clara permaneceu ali. Calma. Firme. Com o olhar de quem acabou de abrir uma porta que nunca mais se fecharia. Quando finalmente conseguiu tirar todo mundo, Vitor se virou para Clara. A voz saiu baixa, perigosa. Se você abrir a boca sobre isso, destruo você e sua família. Entendeu? Clara sorriu triste. Você não pode destruir quem não tem medo de perder nada. E saiu do banheiro deixando Vitor encharcado. Encharcado de água.
e encharcado de terror do que estava por vir. O vídeo explodiu na internet antes mesmo do almoço. Clara jogando água em Vitor Almeida. A frase sobre ele ter esquecido de onde veio. A expressão de pânico no rosto do multimilionário. Em 6 horas já tinha passado de 2 milhões de visualizações. Comentários aos milhares. Compartilhamentos sem parar. Esse homem merece. Finalmente alguém teve coragem. Quem é essa mulher? Heroína nacional. Mas tinha outro tipo de comentário também. Comentários que faziam perguntas. Qual é o segredo dele? O que ela quis dizer com esqueceu de onde veio? Alguém conhece o passado desse cara? A pressão estava montada. E Vitor sentia cada segundo dela. Ele passou o dia trancado no escritório particular. Ligava para advogados. Consultava especialistas em gestão de crise. Todos diziam a mesma coisa. Controlar o estrago antes que virasse escândalo nacional. Mas como controlar algo que já tinha viralizado? O telefone tocou. Era Bernardo, o maior investidor da rede de restaurantes. A voz dele saiu tensa. Vitor, precisamos conversar. Urgente. Bernardo, eu posso explicar? Explicar o quê? Que você foi filmado sendo humilhado por uma faxineira? Que tem algum segredo obscuro no seu passado que pode explodir a qualquer momento? Não é assim. Então é como? Porque os outros investidores estão ligando querendo saber se devem tirar o dinheiro antes que o Five Stars vire sinônimo de escândalo. Vitor sentiu o chão tremer. Perder os investidores significava perder tudo. Os restaurantes, o império, a reputação. Me dá 48 horas. Vou resolver isso. 48 horas, Vitor. Depois disso, a gente se reúne e decide o futuro da sociedade. A ligação caiu. Vitor socou a mesa com tanta força que rachou a madeira. Raiva, medo, desespero. Tudo misturado num coquetel explosivo que ele não sabia como controlar. Precisava destruir Clara antes que ela destruísse ele. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Clara chegava em casa mais cedo que o normal. Tinha sido dispensada após o incidente. Suspensão preventiva, eles chamaram. Mas ela sabia que era questão de tempo até a demissão oficial. Rafael e Júlia estavam na sala quando ela entrou. O filho tinha o celular na mão. A filha olhava para a mãe com uma expressão que misturava orgulho e preocupação. Mãe, você virou viral, Rafael disse, mostrando o telefone. Todo mundo está falando de você. Clara suspirou cansada. Não queria fama. Não queria ser manchete. Só queria justiça. Rafael, desliga isso. Júlia, vem me ajudar a fazer o jantar. Mas Júlia não se mexeu. A menina tinha lágrimas nos olhos. Mãe, aquele homem pode fazer mal para a gente? A pergunta perfurou o coração de Clara. Ela se ajoelhou na frente da filha. Segurou o rostinho dela com as 2 mãos. Ninguém vai fazer mal para vocês. A mãe não deixa. Mas ele é poderoso. Ele pode. Poder de verdade não vem de dinheiro, minha filha. Vem de fazer o que é certo mesmo quando dá medo. Rafael se aproximou. Colocou a mão no ombro da mãe. Mãe, por que você fez aquilo? Por que arriscou tudo? Clara olhou para os 2 filhos. As 2 pessoas mais importantes do mundo para ela. E decidiu que estava na hora de contar a verdade completa. Vocês sabem que a avó Kelly sempre foi uma pessoa especial, né? Os 2 assentiram. Júlia limpou as lágrimas. Rafael prestou atenção. Ela sempre ajudou todo mundo. Mesmo quando a gente não tinha quase nada, ela dividia o pouco que tinha. Lembram daquelas histórias que ela contava sobre o menino da rua? O que ela deu comida? Júlia perguntou. Esse mesmo. Aquele menino era o Vitor Almeida. Rafael arregalou os olhos. O dono do restaurante? Sim. Décadas atrás, sua avó encontrou ele passando necessidade na rua. Criança magra, com fome, sem ter para onde ir. Ela levou ele para casa, deu comida, deu banho, deu roupa, ajudou ele a conseguir o primeiro emprego. Júlia soltou um suspiro emocionado. A avó salvou ele? Salvou. E ele prometeu que nunca ia esquecer. Que quando ficasse grande, ia ajudar outras pessoas igual ela ajudou ele. Mas não ajudou, Rafael completou com raiva na voz. Não, ele ficou rico, ficou poderoso e sumiu. Nunca mais voltou, nunca agradeceu. Sua avó esperou anos, sempre acreditando que um dia ele ia lembrar. Mas ele escolheu esquecer.
Clara levantou e foi até a estante. Tirou uma caixa velha de papelão. Abriu na frente dos filhos. Lá dentro tinha recortes de jornal amarelados pelo tempo. Matérias sobre Vítor Almeida, sucesso empresarial, inaugurações, prêmios. Sua avó guardou tudo, cada notícia sobre ele. Ficava feliz vendo o sucesso dele. Dizia: olha só, o menino conseguiu. Deus abençoou ele. Júlia pegou um dos recortes. Olhou para a foto de Vítor em um evento de gala. Ele parece tão diferente. Por fora, sim. Por dentro, ele esqueceu quem era. Rafael cerrou os punhos. Por isso você jogou água nele. Joguei porque alguém precisava acordar ele. Precisava lembrar ele que ninguém chega onde ele chegou sozinho. Sempre tem alguém que estendeu a mão no momento certo. Nesse momento, o telefone de Clara tocou. Número desconhecido. Ela atendeu com receio. Clara Santos? Uma voz masculina, formal. Sim, meu nome é Augusto. Sou investigador particular contratado pelo Sr. Vítor Almeida. Ele quer conversar com a senhora, pessoalmente. Eu não tenho nada para falar com ele. A senhora não entendeu. Não é pedido. É exigência. O Sr. Almeida está disposto a pagar muito bem pela conversa. Ou, se preferir, ele pode tornar as coisas muito complicadas para a senhora. A ameaça estava clara. Clara sentiu a raiva subir, mas se controlou. Onde? Amanhã, 7 da noite. No escritório dele. Venha sozinha. A ligação caiu antes dela responder. Rafael percebeu o medo no rosto da mãe. Quem era? Era ele. Quer me encontrar. Você não vai, né? Júlia perguntou assustada. Clara abraçou os dois filhos. Vou sim, porque a avó Kelly me ensinou a nunca fugir do que é certo. A noite não trouxe sono para ninguém naquela casa. Rafael ficou na sala pesquisando sobre Vítor Almeida. Júlia se enrolou com a mãe na cama, com medo de algo acontecer. Clara ficou acordada olhando para o teto, pensando em tudo o que ia dizer. No outro lado da cidade, Vítor também não dormia. Estava no escritório vazio do Five Stars, luzes apagadas. Só a claridade da tela do computador iluminando o rosto dele. Ele tinha mandado o investigador procurar tudo sobre Clara Santos. E o relatório tinha chegado. Cada pedaço da vida dela, onde morava, quanto ganhava, os filhos, as dívidas e algo mais. Algo que fez o estômago dele revirar. Clara Santos, filha de Kelly Santos. O nome acertou Vítor como soco no estômago. Kelly, a mulher que o salvou quando ele não era nada, quando era apenas uma criança suja pedindo comida na rua. Ele lembrou. Lembrou do dia que ela o encontrou chorando perto de uma lixeira. Lembrou dela levando ele para a casa pequena mais limpa. Lembrou do prato de comida quente, do banho, da roupa lavada. Lembrou dela dizendo: você não é lixo, você é gente, e gente merece dignidade. Vítor cobriu o rosto com as mãos. A memória doía mais que qualquer coisa. Kelly tinha dado esperança para ele. Tinha acreditado quando ninguém acreditava. E ele tinha esquecido. Tinha fingido que aquilo nunca existiu. Porque lembrar era fraco. Lembrar era admitir que ele não tinha chegado sozinho. Lembrar era aceitar que devia tudo para uma mulher pobre que não pediu nada em troca. Ele olhou para o relatório de novo. Tinha um detalhe que o investigador marcou em vermelho. Kelly Santos, residente em instituição de cuidados. Situação delicada requer tratamento contínuo. Filha Clara paga tudo trabalhando em múltiplos empregos. Vítor sentiu algo estranho no peito. Algo que não sentia fazia anos. Culpa. Culpa real. Não por humilhar funcionários, mas por trair a única pessoa que realmente se importou com ele. Mas era tarde demais para arrependimento. O império estava ameaçado. A imagem estava destruída. E Clara Santos sabia demais. Ele pegou o telefone. Ligou para o advogado. Quero que prepare um acordo. Vou oferecer dinheiro para ela ficar quieta. Muito dinheiro. E se ela recusar? Vítor hesitou. Depois respondeu com a voz fria. Então a gente encontra outra maneira de resolver o problema. A ameaça estava clara. Vítor Almeida estava disposto a fazer qualquer coisa para proteger o império. Mesmo que isso significasse destruir a filha da mulher que o salvou. O confronto estava marcado. Amanhã às 7 da noite, Clara e Vítor iam se encontrar cara a cara. E só um dos dois ia sair daquela sala com o que queria.
A verdade estava prestes a explodir, e não tinha mais como voltar atrás. A noite caiu pesada sobre a cidade. Clara estava na frente do prédio espelhado onde ficava o escritório de Vítor Almeida. O lugar parecia uma fortaleza de vidro e concreto. Intimidador, frio, exatamente como o dono. Ela respirou fundo antes de entrar. Rafael tinha implorado para ir junto. Júlia chorou pedindo para a mãe não ir, mas Clara sabia que precisava fazer aquilo sozinha. Alguns confrontos a gente não pode dividir com ninguém. O segurança na recepção já estava esperando. Nem pediu identificação, só apontou para o elevador. 20º andar, última porta no final do corredor. Clara entrou no elevador sentindo o estômago apertar a cada andar que subia. Não era medo de Vítor. Era medo de não conseguir controlar a raiva que carregava anos guardada. Quando as portas se abriram, o corredor estava vazio. Silêncio sepulcral. Apenas uma luz fraca vindo da última sala. Clara caminhou devagar, cada passo ecoando no mármore polido. A porta estava entreaberta. Ela empurrou e entrou. Vítor estava sentado atrás de uma mesa enorme, terno impecável trocado, cabelo arrumado. Mas os olhos estavam diferentes, vermelhos, cansados, como se ele não tivesse dormido direito. Senta, ele ordenou sem levantar. Clara ficou de pé. Prefiro ficar em pé, não vai demorar. Eu é que decido quanto tempo vai demorar. Você não decide nada sobre mim. O silêncio que caiu foi pesado. Vítor se levantou devagar, deu a volta na mesa, parou a poucos passos dela, estudando, procurando fraqueza. Você sabe por que te chamei aqui? Imagino que quer me comprar. Oferecer dinheiro para eu ficar quieta sobre quem você era. Vítor sorriu sem humor. Esperta. Sua mãe te ensinou bem. Não fala da minha mãe. A voz de Clara saiu cortante como lâmina. Vítor recuou meio passo. Havia algo nos olhos dela que o incomodava. Uma força que ele não conseguia quebrar. Está bem, vamos direto ao ponto. Ele voltou para a mesa e pegou um envelope grosso. Jogou na frente de Clara. 100 mil reais, em dinheiro. Pega isso, esquece tudo o que aconteceu. E a gente nunca mais se cruza. Clara nem olhou para o envelope. Você realmente acha que dinheiro resolve tudo? Resolve a maioria das coisas. Não resolve caráter. Não resolve ingratidão. Vítor cerrou os punhos. Cuidado com as palavras. Por quê? Você vai me demitir de novo? Vai me humilhar na frente de todo mundo? Já fez isso. Não funcionou. Posso fazer pior. Clara deu um passo à frente. Olhou direto nos olhos dele sem piscar. Pode fazer o que quiser comigo, mas não pode apagar o que você fez. Não pode fingir que minha mãe não existiu. A menção de Kelly fez algo quebrar dentro de Vítor. Ele virou de costas, caminhou até a janela, olhou para a cidade lá embaixo. Milhares de luzes, império construído. Mas tudo parecia vazio naquele momento. Eu lembro dela, ele disse baixo. Clara sentiu o peito apertar. Lembra? Lembro de tudo. Do dia que ela me encontrou. Do prato de comida, da roupa limpa, das palavras que ela disse. E que palavras? Vítor fechou os olhos. A voz saiu mais fraca. Ela disse que eu não era lixo, que eu era gente, que gente merece dignidade. Clara sentiu as lágrimas queimarem, mas segurou. Não podia demonstrar fraqueza agora. E você esqueceu essas palavras. Não esqueci, eu enterrei, porque lembrar dói, porque lembrar me fazia sentir fraco. Fraco? Minha mãe te deu força quando você não tinha nada. Vítor se virou bruscamente. Havia raiva nos olhos dele agora. Raiva misturada com vergonha. Você não entende. Eu precisei virar outra pessoa para sobreviver. Não tinha espaço para sentimento. Não tinha espaço para gratidão. Sempre tem espaço para ser humano. Ser humano não constrói império. Ser humano não te tira da miséria. Clara balançou a cabeça com tristeza. Você realmente acredita nisso? Vítor não respondeu. Voltou para a mesa. Abriu uma gaveta e tirou outro envelope. Esse era diferente. Mais fino, com documentos oficiais. Se você não quer dinheiro, então vamos fazer diferente. Assinei procuração dando acesso a todos os meus registros financeiros. Você quer expor meu passado? Tudo bem, mas eu exponho o presente. Quanto você deve? Quanto sua mãe custa por mês? Quanto tempo você aguenta sem emprego?
A ameaça estava clara. Se Clara destruísse Vitor, ele destruiria ela primeiro. Você é mesmo covarde, Clara disse devagar. Ameaça quem não pode se defender. Eu faço o que precisa ser feito. Igual você fez com Marcelo, com Gabriela, com todos que você pisou para se sentir grande. Eles eram fracos. Eles eram humanos, coisa que você esqueceu de ser. Vitor socou a mesa com tanta força que rachou o tampo de vidro. Estilhaços pequenos voaram. Um cortou a mão dele, mas ele nem percebeu. Você não sabe nada sobre mim. Não sabe o que passei. Não sabe o que tive que fazer para sair daquela miséria. Então me conta. Me explica como você consegue olhar no espelho sabendo que traiu a única pessoa que acreditou em você. O grito de Clara ecoou no escritório inteiro. Vitor ficou mudo. O silêncio doloroso entre duas pessoas que carregavam a mesma história, mas de lados opostos. Eu não posso voltar atrás, Vitor disse finalmente. A voz saiu quebrada. Já fui longe demais. Já machuquei gente demais. Pode sim, sempre dá para mudar. Como? Como eu conserto isso? Clara respirou fundo. Pegou o envelope com os R$100.000. Abriu, olhou para o dinheiro e depois fez algo que Vitor não esperava. Rasgou tudo. As notas caíram no chão como confete triste. R$100.000 destruídos em segundos. Vitor arregalou os olhos. Você enlouqueceu? Não. Eu só entendi que tem coisas que dinheiro não compra. E uma delas é dignidade. Você precisa desse dinheiro. Sua mãe precisa. Minha mãe precisa de muita coisa, mas não de dinheiro sujo vindo de quem ela salvou e que nunca agradeceu. Vitor sentiu algo quebrar dentro dele. Não era raiva. Era algo pior. Era a consciência que ele tinha sufocado durante anos, finalmente gritando alto demais para ignorar. O que você quer de mim, Clara? O que vai fazer você parar com isso? Clara olhou para ele. Realmente olhou. Viu o homem poderoso. Viu o menino assustado embaixo de todo aquele poder. Viu alguém que estava se afogando em culpa, mas tinha orgulho demais para pedir ajuda. Eu não quero nada de você. Eu quero algo para você. Como assim? Quero que você encontre minha mãe. Quero que olhe nos olhos dela e diga obrigado. Só isso. Um obrigado honesto. Sem câmera. Sem plateia. Só você e ela. Vitor recuou como se tivesse levado soco. Eu não posso... Pode sim. É a única coisa que você pode fazer. E se eu não fizer? Clara caminhou até a porta. Antes de sair, se virou uma última vez. Se não fizer, a verdade sai de qualquer jeito. Não por vingança, mas porque as pessoas merecem saber que até os poderosos foram fracos um dia. E que esquecer quem te ajudou é pior que qualquer falha nos negócios. Ela saiu deixando Vitor sozinho naquele escritório enorme, com os pedaços de dinheiro rasgado no chão, com o peso da culpa esmagando ele. Vitor olhou para a própria mão sangrando. Lembrou da mão de Kelly segurando a dele décadas atrás. Mão calejada, gentil, salvadora. Ele desabou na cadeira. E pela primeira vez em anos, Vitor Almeida chorou. Chorou pela criança que foi, pelo homem que virou, pelas pessoas que machucou, por Kelly que ele abandonou, por Clara que estava lutando sozinha para cuidar de quem ele deveria estar cuidando. Chorou porque finalmente entendeu. Poder sem gratidão é prisão. Riqueza sem humanidade é miséria. Sucesso sem memória é fracasso. E ele tinha falhado no que mais importava. Lá fora, Clara entrou no ônibus de volta para casa. As mãos tremiam. O coração disparava. Mas ela tinha feito o certo. Tinha olhado no olho da tempestade e não tinha fugido. Quando chegou em casa, Rafael e Júlia correram para abraçar ela. Os três ficaram ali, agarrados em silêncio. Porque às vezes, amor não precisa de palavras. Mãe, Júlia sussurrou. Você está bem? Clara sorriu através das lágrimas. Estou, minha filha. A mãe está bem, mas ela sabia que a guerra estava longe de terminar. Vitor tinha duas escolhas: fazer o certo e buscar redenção, ou afundar de vez e arrastar todo mundo junto. E Clara não fazia ideia de qual caminho ele ia escolher. 3 dias se passaram desde o confronto no escritório. 3 dias de silêncio absoluto de Vitor Almeida. Nenhuma ligação, nenhuma ameaça, nenhuma retaliação.
O silêncio era mais assustador que qualquer ataque. Clara continuou a rotina. Acordava cedo. Levava Júlia para a escola. Procurava emprego enquanto Rafael trabalhava. As contas apertavam. O dinheiro da instituição onde Kelly estava hospedada vencia em 2 semanas. Mas ela não se arrependia de ter rasgado aqueles 100 mil reais. Dignidade não tem preço. Na manhã de sábado, Clara recebeu uma mensagem de número desconhecido. Apenas um endereço. Nenhuma explicação. Ela reconheceu imediatamente. Era o endereço da casa antiga. A casa onde tinha crescido. A casa onde Kelly morava antes de precisar de cuidados especiais. Clara sentiu o coração acelerar. Por que alguém mandaria aquele endereço? Quem mandou? Ela pegou o ônibus sem avisar os filhos. Não queria preocupar ninguém. A viagem durou quase 1 hora. Quando desceu no bairro antigo, a nostalgia bateu forte. Ruas conhecidas, pessoas familiares, memórias de uma infância simples mas feliz. Caminhou até a casa. Era pequena, pintura descascada, portão enferrujado, mas ainda de pé, ainda com a mesma energia acolhedora que sempre teve. E parado na frente do portão estava Vitor Almeida. Ele vestia roupa comum, calça jeans, camisa simples, sem ostentação, sem poder. Parecia menor sem todo aquele luxo em volta. Mais humano, mais vulnerável. Clara parou a alguns metros dele. Como você conseguiu esse endereço? Investigador que contratei. O mesmo que descobriu tudo sobre você. Por que você está aqui? Vitor olhou para a casa. Os olhos dele percorreram cada detalhe. A janela quebrada que ele mesmo tinha quebrado jogando bola décadas atrás. A varanda onde Kelly secava a roupa. A porta de madeira que ela abria com aquele sorriso caloroso. Eu passei 3 noites sem dormir, ele disse baixo, tentando me convencer que não precisava fazer isso, tentando encontrar outra saída. Mas não tem. Não tem outra saída. Clara se aproximou devagar. Saída para quê? Para parar de me afogar em quem eu me tornei. O silêncio caiu pesado entre eles. Um caminhão passou buzinando. Crianças brincavam no fim da rua. A vida continuava normal ao redor. Mas ali naquele portão, 2 mundos estavam colidindo. Vitor tirou uma chave velha do bolso. Kelly me deu essa chave quando eu tinha 12 anos. Disse que aquela casa sempre seria minha casa também. Eu nunca devolvi. Carreguei comigo todos esses anos. Clara sentiu as lágrimas queimarem. Por quê? Por que carregou-se e abandonou ela? Porque no fundo eu sabia que um dia ia precisar voltar. Que não dá para fugir para sempre de quem você é. Vitor abriu o portão. Entrou devagar. Clara o seguiu em silêncio. Eles caminharam até a varanda. Tudo estava do jeito que Clara lembrava. As plantas secas no canteiro. O banco de madeira onde Kelly sentava para ver o pôr do sol. Vitor sentou naquele banco. Clara ficou de pé observando ele. Eu tinha 9 anos quando cheguei aqui pela primeira vez. Ele começou. A voz saiu distante, como se estivesse revivendo. Estava fugindo. Fugindo da fome. Fugindo do frio. Fugindo de tudo. Clara ouviu em silêncio. Passei 3 dias comendo do lixo. 3 dias dormindo embaixo de marquise. Tinha tanta vergonha que nem pedia ajuda. Só pegava o que as pessoas jogavam fora e tentava sobreviver. Ele parou. Limpou uma lágrima que escorreu sem permissão. No 3º dia, eu desmaiei perto daqui. Acordei naquela casa. Kelly estava ao lado da cama. Tinha pano molhado na minha testa. Ela estava rezando. Rezando por mim. Um moleque sujo que ela nem conhecia. Clara sentiu o peito apertar. Conhecia aquela cena. Sua mãe fazia isso com todo mundo que precisava. Quando abriu os olhos, ela sorriu. Disse que Deus tinha mandado ela me encontrar, que eu tinha propósito, que ia ser alguém grande. Vitor riu amargo. Fiquei 1 semana aqui. Ela me deu comida, roupa, banho, trabalho honesto ajudando o vizinho com reforma. Juntei um dinheiro pequeno. Kelly guardou para mim. Disse que ia ser meu começo. E foi? Clara perguntou baixo. Foi. Usei aquele dinheiro para comprar material de limpeza. Comecei limpando o restaurante à noite. Enquanto isso, estudava de dia. Kelly pagava meu transporte. Pagava meu lanche. Mesmo não tendo quase nada. Clara precisou se sentar. As pernas não aguentavam mais o peso da história. Quando fiz 15 anos, consegui emprego de ajudante de cozinha.
Kelly comemorou como se eu tivesse ganhado na loteria. Fez bolo, chamou os vizinhos, disse para todo mundo que eu ia ser grande, que ia mudar o mundo. Vitor cobriu o rosto com as mãos. Os ombros tremeram. E eu prometi. Prometi que quando ficasse rico, ia voltar, ia agradecer, ia cuidar dela. Mas não voltou. Clara completou. Não voltei. Fiquei com vergonha. Vergonha da casa simples. Vergonha da pobreza. Vergonha de lembrar que precisei de ajuda. Vergonha da minha mãe. Não. Vitor levantou bruscamente. Nunca tive vergonha dela. Tive vergonha de mim, de ser tão fraco que precisei depender de alguém. Precisar de ajuda não é fraqueza. Para mim era. No mundo que construí, fraqueza mata, sentimento atrapalha, gratidão te faz vulnerável. Clara levantou também. Ficou cara a cara com ele. E virar monstro te fez feliz? A pergunta cortou mais fundo que qualquer faca. Vitor não respondeu, porque a resposta era óbvia. Não, não fez. Onde ela está? Ele perguntou finalmente. Onde está Kelly? Clara hesitou. Não sabia se podia confiar nele, mas viu nos olhos de Vitor algo que não tinha visto antes. Arrependimento real, dor genuína. Ela está numa instituição. Precisa de cuidados constantes. Por quê? O que aconteceu? A vida aconteceu. Ela trabalhou até não poder mais. Cuidou de tanta gente que esqueceu de cuidar dela. Quando percebi, já estava frágil demais. Vitor fechou os olhos. E você paga tudo sozinha. Faça o que precisa ser feito, igual ela me ensinou. Quanto custa? Isso não importa. Importa sim. Eu deveria estar pagando. Eu que deveria estar cuidando dela. Mas não está. Você estava ocupado humilhando funcionário, ocupado construindo império em cima de gente quebrada. O grito de Clara ecoou pela rua inteira. Vizinhos olharam pelas janelas, mas nenhum dos dois se importou. Vitor desabou no banco de novo. Enterrou o rosto nas mãos e chorou. Chorou como criança. Chorou pela Kelly que ele abandonou, pela promessa que quebrou, pelo homem que jurou nunca ser, mas se tornou. Clara sentou ao lado dele, não por pena, mas porque reconheceu algo naquele choro. Reconheceu alguém querendo mudar, mas sem saber como. Eu quero vê-la, Vitor disse entre soluços. Por favor, deixa eu ver ela. Clara olhou para aquele homem quebrado ao lado dela. Tão diferente do tirano do restaurante. Tão parecido com o menino que Kelly salvou. Ela não está bem. Não vai te reconhecer. Não importa. Eu preciso pedir perdão. Mesmo que ela não ouça. Mesmo que não entenda. Eu preciso. Clara pegou o celular. Discou um número. Esperou tocar. Quando atenderam, ela disse apenas: prepare o quarto dela. Vou levar uma visita. Uma visita muito atrasada. Desligou e olhou para Vitor. Você vai ver ela, mas vai ver também o preço da ingratidão. Vai ver o que acontece quando esquecemos quem nos salvou. Vitor assentiu. Sabia que merecia. Merecia cada segundo de dor que estava por vir. Os dois saíram daquela casa em silêncio. A mesma casa onde tudo começou. Onde um menino foi salvo. Onde uma promessa foi feita. Onde uma dívida eterna nasceu. E enquanto caminhavam, Clara pensou: algumas pessoas precisam perder tudo para lembrar o que realmente importa. Vitor estava prestes a aprender essa lição da forma mais dolorosa possível. A instituição onde Kelly estava ficava numa área tranquila da cidade. Prédio simples, mas bem cuidado. Jardim na entrada. Cadeiras de rodas organizadas na varanda. Lugar que tentava parecer casa, mas todo mundo sabia que não era. Clara e Vitor chegaram em silêncio. Nenhum dos dois tinha falado durante o caminho. O peso do que estava prestes a acontecer era grande demais para palavras. Na recepção, a enfermeira reconheceu Clara imediatamente. Dona Clara, que surpresa! Não esperávamos a senhora hoje. Trouxe alguém para visitar minha mãe. Alguém muito importante. A enfermeira olhou para Vitor com curiosidade. Ele estava diferente, sem aquela postura arrogante. Parecia menor, mais humano. Ela está no quarto descansando. Teve um dia tranquilo hoje. Até sorriu quando trouxeram o almoço. Clara sentiu o peito apertar. Kelly sempre sorria, mesmo quando não lembrava mais o porquê. Eles subiram as escadas até o segundo andar.
Cada degrau parecia pesar 1 tonelada nos pés de Vitor. As mãos tremiam. O coração disparava. Tinha enfrentado reuniões milionárias sem piscar, mas aquele corredor simples o aterrorizava. Clara parou na frente de uma porta. Número 12. Ela não vai lembrar de você. Não vai entender quem você é. Mas isso não importa. Você vai dizer o que precisa dizer de qualquer jeito. Vitor assentiu. A voz não saía. Clara abriu a porta devagar. O quarto era pequeno, mas acolhedor. Janela com cortina florida. Cama arrumada. Cadeira de balanço perto da janela. E sentada naquela cadeira, olhando para o jardim lá fora, estava Kelly. Ela tinha o cabelo completamente grisalho agora. Rosto marcado pelo tempo. Mãos tremendo levemente no colo. Mas o sorriso continuava doce. Aquele mesmo sorriso que salvou um menino décadas atrás. Mãe, Clara disse suavemente. Trouxe uma visita para a senhora. Kelly virou a cabeça devagar. Olhou para Clara com aquele olhar que reconhecia e não reconhecia ao mesmo tempo. Minha filha bonita. Clara segurou as lágrimas. Isso mesmo, mãe. Sua filha. Então Kelly olhou para Vitor. E algo aconteceu. Por um segundo, apenas um segundo, os olhos dela brilharam diferente. Como se uma lembrança distante tivesse atravessado a névoa da memória. Ela inclinou a cabeça. Estudou o rosto dele. E sussurrou algo que fez o tempo parar. Meu menino. Vitor desabou. Caiu de joelhos na frente dela. As lágrimas explodiram sem controle. Sou eu, dona Kelly. Sou eu. Kelly estendeu a mão tremendo. Tocou o rosto dele como se estivesse verificando se era real. Você cresceu tanto. Cresci. A senhora me ajudou a crescer. Kelly sorriu. Aquele sorriso que iluminava tudo ao redor. Você está bem? Está comendo direito? A pergunta partiu o coração de Vitor em 1000 pedaços. Depois de tudo. Depois de décadas. Depois dele ter desaparecido. A primeira preocupação dela ainda era se ele estava bem. Estou bem, dona Kelly. Graças à senhora. Que bom. Ela acariciou o rosto dele com a mão frágil. Eu sabia. Sempre soube que você ia conseguir. Vitor segurou a mão dela. Beijou com reverência. Perdoa, por favor. Perdoa eu ter sumido. Perdoa eu ter esquecido. Perdoa eu não ter voltado. Kelly olhou para ele com aquela confusão suave que às vezes tomava conta. Voltar de onde, meu filho? E naquele momento Vitor entendeu. Ela não lembrava dele sumir. Não guardava mágoa. Não carregava ressentimento, porque Kelly nunca foi capaz de guardar raiva de ninguém. Obrigado, ele sussurrou. Obrigado por tudo. Por me salvar. Por acreditar. Por me mostrar que eu valia alguma coisa. Kelly sorriu de novo. Passou a mão no cabelo dele como fazia quando ele era criança. Você sempre valeu, meu menino. Sempre. Clara não conseguia mais segurar. As lágrimas escorriam livres. Assistir aquele momento era presenciar algo sagrado. Perdão sem cobrança. Amor sem condição. Gratidão finalmente encontrando o caminho. Kelly começou a cantar baixinho. Uma música antiga que ela cantava para Vitor quando ele tinha pesadelos. Ele lembrou. Lembrou de cada nota, cada palavra, e cantou junto com ela. Os dois ficaram ali, segurando as mãos, cantando aquela canção simples. E por alguns minutos, Kelly voltou completamente. Reconheceu, lembrou. Sorriu sabendo exatamente quem estava na frente dela. Você se tornou um homem bom? Ela perguntou de repente. Vitor hesitou. Queria mentir. Queria dizer que sim, mas não conseguia mentir para ela. Eu me perdi no caminho, dona Kelly. Virei alguém que a senhora não ia gostar. Kelly apertou a mão dele mais forte, mas voltou. Isso é o que importa. Todo mundo se perde, mas nem todo mundo tem coragem de voltar. As palavras acertaram Vitor como raio. Ela estava certa. Estar ali naquele momento já era recomeço. Alguém bateu na porta. Era a enfermeira. Desculpa interromper, mas dona Kelly precisa do remédio agora. Kelly soltou a mão de Vitor devagar. Olhou para ele uma última vez. Você vai ficar? Vou voltar, Vitor prometeu. Vou voltar sempre. Que bom. Kelly sorriu. E então, a névoa voltou. Os olhos perderam aquele brilho de reconhecimento. Ela olhou para Vitor como se o visse pela primeira vez. Olá, moço. Você é amigo da minha filha? Vitor sorriu através das lágrimas. Sou.
Sou amigo de vocês duas. Clara ajudou a mãe a tomar o remédio. Depois acomodou ela na cama para descansar. Kelly fechou os olhos e dormiu quase instantaneamente, o sorriso ainda no rosto. Do lado de fora do quarto, Vitor se apoiou na parede. Estava exausto emocionalmente, mas também estava diferente, mais leve, como se um peso de décadas tivesse sido retirado das costas. Obrigado, ele disse para Clara, por me trazer aqui, por me dar essa chance. Não fiz por você, fiz pela minha mãe. Ela merecia ouvir aquele obrigado. Eu vou cuidar dela agora, vou pagar tudo, vou garantir que tenha o melhor tratamento possível. Clara balançou a cabeça. Não quero seu dinheiro. Não é dádiva, é dívida. Uma dívida que nunca vou conseguir pagar completamente. Clara olhou nos olhos dele, viu sinceridade, viu mudança real começando. Então não paga com dinheiro, paga fazendo diferente, sendo diferente. Vitor assentiu. Sabia exatamente o que precisava fazer. 2 horas depois, ele estava de volta ao Five Stars. Mas não como antes, sem pompa, sem arrogância. Entrou pela porta dos fundos. Foi direto para a cozinha, onde os funcionários preparavam o jantar. Rodrigo, o gerente, quase deixou o prato cair quando viu o patrão ali. Senhor Almeida, reúne todo mundo. Preciso falar com todos. Em 10 minutos, todos os funcionários estavam reunidos no salão. Garçons, cozinheiros, pessoal da limpeza, todo mundo confuso sobre o que estava acontecendo. Vitor subiu num pequeno palco onde normalmente tinha música ao vivo. Olhou para cada rosto, pessoas que ele havia humilhado, assustado, tratado como se fossem invisíveis. Meu nome é Vitor Almeida, e eu preciso pedir desculpas. O silêncio foi absoluto. Passei anos tratando vocês como se não fossem gente, como se fossem peças substituíveis de uma máquina. Humilhei, demiti sem motivo, causei dor desnecessária. Alguns funcionários se entreolharam sem acreditar no que estavam ouvindo. Hoje eu entendi algo que deveria ter entendido muito tempo atrás. Poder não dá direito de maltratar ninguém. Sucesso não justifica crueldade. Vitor respirou fundo. Eu vim do mesmo lugar que muitos de vocês. Fui criança de rua. Passei fome. Fui salvo por uma mulher chamada Kelly. Ela me ensinou dignidade, me ensinou respeito, mas eu esqueci. Fingi que aquilo nunca existiu. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dele. Hoje eu reencontrei ela e lembrei de quem eu era. Lembrei que ninguém constrói nada sozinho. Que sempre tem alguém que estende a mão quando a gente mais precisa. Amélia, a faxineira idosa que Clara tinha protegido, estava chorando também. Amélia, Vitor a chamou. Perdoa pelo jeito que te tratei. Você não merecia aquilo. Amélia assentiu, emocionada demais para falar. Rodrigo, você aguentou minha grosseria por anos. Perdoa. O gerente limpou os olhos. Está perdoado, senhor. E tem 2 pessoas que eu preciso trazer de volta. Marcelo e Gabriela. Alguém tem o contato deles? Vários funcionários levantaram a mão oferecendo ajuda. Liga para eles. Diz que eu quero pedir desculpas pessoalmente e oferecer os empregos de volta, com aumento. O salão explodiu em aplausos. Não por obrigação, mas porque estavam testemunhando algo raro. Alguém admitindo o erro. Alguém mudando de verdade. Vitor desceu do palco e, pela primeira vez, apertou a mão de cada funcionário. Olhou nos olhos, disse obrigado. Tratou com dignidade. O império ainda estava ameaçado. Os investidores ainda cobravam respostas. As dívidas ainda existiam. Mas Vitor Almeida finalmente tinha voltado para casa. A casa dentro dele que Kelly construiu décadas atrás. E dessa vez, ele não ia esquecer nunca mais. 3 meses se passaram desde aquele dia no Five Stars. 3 meses que mudaram tudo. Marcelo voltou a trabalhar no restaurante. Não como garçom humilhado, mas como supervisor de atendimento. Vitor tinha pedido desculpas na frente de todos, tinha abraçado ele, tinha chorado pedindo perdão. E Marcelo, que conhecia bem a dor de ser julgado, ofereceu uma segunda chance. Gabriela também retornou, agora como coordenadora de recursos humanos. Sua primeira missão? Criar protocolo de respeito e dignidade para todos os funcionários. Nenhuma humilhação seria tolerada.
Nenhum abuso de poder passaria despercebido. O bebê tinha nascido saudável. E ela dizia para todo mundo: aquela criança ia crescer num mundo onde seu pai lutou para tornar melhor. O Five Stars não era mais apenas restaurante de luxo. Tinha virado símbolo. Símbolo de que pessoas podem mudar. De que poder verdadeiro vem de levantar os outros, não de pisoteá-los. Mas a transformação de Vítor não parou ali. Ele vendeu 2 dos 12 restaurantes que possuía. Usou o dinheiro para criar o Instituto Kelly Santos. Um lugar onde jovens em vulnerabilidade social aprendiam gastronomia, gestão, hotelaria. Tudo gratuito, com bolsa de estudos completa. Exatamente o que ele precisou e nunca teve. Na inauguração, Vítor fez questão de convidar Clara e os filhos. Rafael estava impressionado. Senhor Vítor, isso aqui é incrível. Não me chama de senhor, chama só de Vítor. E quem é incrível é sua mãe. Ela me ensinou que nunca é tarde para fazer o certo. Júlia puxou a manga dele. Tio Vítor, é verdade que você morou na rua quando era criança? Vítor se ajoelhou para ficar na altura dela. É verdade. Eu não tinha comida, não tinha casa, não tinha ninguém. E agora? Agora eu tenho tudo. Porque aprendi que família não é só sangue. É quem estende a mão quando você precisa. A menina abraçou ele. E Vítor sentiu algo que não sentia há muito tempo. Paz. Paz de verdade. Clara observava tudo de longe. Ainda tinha reservas. Ainda duvidava às vezes. Mas via a mudança real. Via Vítor trabalhando junto com os funcionários, lavando prato quando faltava alguém, cumprimentando o pessoal da limpeza pelo nome, ouvindo, aprendendo, reconstruindo. Você acredita nele agora? Rafael perguntou para a mãe. Clara pensou antes de responder. Acredito que ele está tentando. E isso já é muito. Semanas depois, Bernardo, o investidor que tinha ameaçado tirar o dinheiro, pediu reunião urgente. Vítor sabia que aquele momento chegaria. A hora de prestar contas. A hora de explicar por que o faturamento tinha caído. Por que as mudanças custaram caro. Ele entrou na sala de reuniões com pasta cheia de números. Bernardo estava lá com outros 3 sócios. Rostos sérios. Expressões de quem estava prestes a tomar decisão difícil. Vítor, Bernardo começou. Vou ser direto. Os números caíram 20%. Demissões foram canceladas. Salários aumentaram. Margens de lucro diminuíram. É verdade, Vítor confirmou sem tentar esconder. Então me explica. Por que deveríamos manter investimento numa empresa que está lucrando menos? Vítor abriu a pasta. Mas não mostrou planilhas financeiras. Mostrou outra coisa. Fotos. Fotos de funcionários sorrindo. De clientes satisfeitos deixando avaliações emocionantes. De matérias em jornais destacando o Five Stars como exemplo de transformação empresarial. Os números de dinheiro caíram, Vítor admitiu. Mas outros números subiram. Satisfação dos funcionários, 95%. Retenção de equipe, 100%. Avaliações positivas, aumentaram 300%. Fila de espera para reservas, 3 meses. Bernardo folheou as fotos em silêncio. A gente pode ter 2 tipos de empresa, Vítor continuou. Uma que ganha muito dinheiro pisando em gente. Ou uma que ganha menos, mas constrói algo que vale a pena. Eu escolhi a segunda. Um dos sócios se manifestou. E se a gente não concordar? Então eu compro a parte de vocês. Vendo o que preciso vender. Mas não volto a ser quem eu era. O silêncio foi longo, pesado. Até que Bernardo sorriu. Você mudou mesmo, Vítor. Mudei. Está bem. A gente mantém o investimento. Mas com uma condição. Qual? Todo restaurante da rede implementa o mesmo modelo. Respeito, dignidade, valorização. Se funciona aqui, vai funcionar em todos. Vítor estendeu a mão. Fechado. Os dois apertaram as mãos. E Vítor sabia que tinha vencido a batalha mais importante. A batalha contra si mesmo. Mas a história ainda não tinha terminado. No fim de semana seguinte, Vítor foi visitar Kelly de novo. Tinha virado rotina. Todo sábado ele passava a tarde com ela. Às vezes ela reconhecia, às vezes não. Mas ele sempre estava lá. Naquele dia específico, Clara tinha levado os filhos junto. Kelly estava na cadeira de balanço olhando o jardim. Quando viu as crianças, os olhos dela brilharam. Que crianças lindas, ela disse.
São meus netos, mãe. Clara explicou. Rafael e Júlia. Netos? Kelly pareceu confusa. Depois sorriu. Eu tenho netos? Tem sim. Júlia se aproximou e sentou no colo de Kelly. Vó, a mamãe disse que a senhora é a pessoa mais legal do mundo. Kelly abraçou a menina. Sua mãe que é legal. Ela cuida de todo mundo. Igual a senhora, Vitor disse. Kelly olhou para ele. Naquele dia, ela não reconheceu, mas sorriu do mesmo jeito. Você parece um moço bom. Estou tentando ser. Então já é. A simplicidade da frase acertou Vitor no coração. Kelly sempre teve esse dom. Transformar verdades profundas em frases simples. Rafael se aproximou de Vitor. Posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que você demorou tanto para voltar? Para agradecer minha avó? A pergunta era justa. Dolorosa, mas justa. Porque tive medo. Medo de lembrar que fui fraco. Medo de admitir que precisei de ajuda. Mas descobri que fraqueza de verdade é fingir que não precisa de ninguém. Rafael assentiu. Minha mãe sempre fala isso. Que pedir ajuda é corajoso. Sua mãe está certa. Igual sua avó sempre esteve. Quando o sol começou a se pôr, todos se despediram de Kelly. Ela acenou da janela, sorrindo. Sempre sorrindo. Do lado de fora da instituição, Clara parou Vitor antes dele ir embora. Quero te mostrar uma coisa. Ela pegou o celular e abriu um vídeo. Era a gravação de uma palestra que Vitor tinha dado dias atrás numa universidade, falando sobre liderança, sobre respeito, sobre nunca esquecer de onde veio. Isso aqui tem 2 milhões de visualizações, Clara disse. As pessoas estão compartilhando, comentando, dizendo que você inspirou elas. Vitor olhou para o vídeo. Viu a própria imagem falando com paixão sobre segundas chances, sobre gratidão, sobre Kelly. Você fez minha mãe virar exemplo para milhões de pessoas. Esse é o maior obrigado que poderia dar. Vitor sentiu os olhos encherem. Ela sempre foi exemplo. Eu só demorei demais para perceber. Clara estendeu a mão. Amigos? Vitor olhou para aquela mão. A mesma mão que jogou água nele. A mesma mão que o desafiou. A mesma mão que o salvou de se afogar em quem tinha virado. Ele apertou. Amigos. 6 meses depois, o Instituto Kelly Santos formou a primeira turma. 20 jovens. Todos com empregos garantidos. Todos com futuro que antes parecia impossível. Na formatura, Vitor fez questão de estar presente. Mas não no palco, na plateia, como testemunha silenciosa de vidas sendo transformadas. Um dos formandos se aproximou depois. Senhor Vitor, posso falar com o senhor? Claro. Eu era igual o senhor foi. Criança de rua, sem esperança. Mas esse instituto me salvou. Igual alguém salvou o senhor. Vitor abraçou aquele jovem. Agora você vai salvar outros. Assim o círculo continua. E foi naquele momento que Vitor finalmente entendeu. O legado de Kelly não estava apenas nele. Estava em cada pessoa que ela tocou. Em cada vida que mudou. Em cada sorriso que plantou. Clara estava certa. Ele não podia pagar a dívida com dinheiro, mas podia pagar multiplicando o amor que recebeu. Naquela noite, Vitor voltou para o Five Stars. Entrou pela porta da frente. Cumprimentou todos pelo nome. Agradeceu pelo trabalho de cada um. E antes de ir embora, parou na frente do espelho do banheiro. O mesmo banheiro onde Clara tinha jogado água nele meses atrás. Olhou para o próprio reflexo. E pela primeira vez em décadas, reconheceu quem estava olhando de volta. Não era um menino assustado. Não era um empresário cruel. Era alguém novo. Alguém construído no meio. Alguém que aprendeu que poder verdadeiro é levantar quem caiu. Que riqueza de verdade é gratidão. Que sucesso real é nunca esquecer quem estendeu a mão. Vitor sorriu para si mesmo e sussurrou. Obrigado, Dona Kelly. Por tudo, para sempre. Do lado de fora, a cidade continuava viva. Milhões de histórias acontecendo ao mesmo tempo. Pessoas lutando, caindo, levantando. Mas naquele restaurante, naquele instituto, naquela família construída em gratidão, uma verdade tinha se provado. Nunca é tarde para voltar para casa, para lembrar de onde veio, para agradecer quem acreditou quando ninguém mais acreditava. Porque no fim, não importa quanto dinheiro você tem, importa quantas vidas você tocou.
e Kelly Santos tinha tocado o mundo inteiro. Uma vida de cada vez, um sorriso de cada vez, um coração de cada vez. Va a estar complicado. Fluminense no le ha podido ganar este equipo, ¿se dan cuenta? Y bueno, la altura y todo lo que tú quieras, pero yo lo único que quiero este martes es que salgan a ganar y se saquen la mierda. Nada más, solo pido eso, ¿no? Ya después puede pasar cualquier cosa, pueden meter goles y todo, pero si salen, me muestran la actitud que se quieren sacar la mierda por el club, yo soy muy feliz, boludo. Yo voy a ser el bolivarista más feliz del mundo, ¿no? Y creo que es un regalo que nos merecemos. Además que económicamente nos va a ayudar mucho el ganar este partido, ¿no? Bueno, muchachos, puta madre, ¿dónde están las declaraciones de Martins? No encuentro, che. ¿Alguien la tiene? Martins hoy. Ahí está. Uno de los más emotivos que yo recuerdo. ¿Qué más? ¿Qué más, muchachos? No me acuerdo más. A ver, pero bueno, lo vamos a hacer el día de mañana, ¿les parece? Lanús, bebé. Pero lo hacemos el día de mañana porque hoy no va a alcanzar el tiempo, la verdad. No va a alcanzar el tiempo. Perdón por perder tan tarde, la verdad. Pero sinceramente, con la rutina que estoy teniendo estas semanas, se me hace muy cansador. Y la verdad estoy aprovechando al máximo tirarme a mi cama y poder descansar, sinceramente. Así que espero que respeten eso, bebés. Pero creo que ya la próxima semana, desde este lunes, vamos a tener horarios. Y creo que va a ser 9 de la noche. Сейчас зайдем, посмотрим, как у них трансляция началась. Если вот рассматривать, я говорю, задумываясь о том, что прожитые типа 30 лет, так смотришь на многих людей, которые сейчас, соответственно, живут, которым в районе 30, которые уже потеряли вообще вкус к жизни, да, радость какую-то от жизни. Таких, причем, кстати, становится все больше и больше. Мне кажется, этот средний возраст, когда говорили, что начинается вот этот кризис среднего возраста, он тоже сместился, как и говорят, что сейчас люди, в принципе, быстрее взрослеют, быстрее осмысливают все, да, почему-то это всегда все в плохом больше ключе на самом деле, да, вот что сейчас дети, например, быстрее взрослеют, вот, и мне кажется, кризис вот этот среднего возраста, он, наверное, тоже сместился. И вот я думаю, что он сместился где-то в районе 30 лет. Опять-таки, это тоже не со всеми, наверное, связано. Не у всех людей так, все люди разные. И когда приходишь к той мысли о том, что помимо того, что люди сами по себе стали такие вот, наверное, депрессивные, да, времена такие сложные, да, вот это вот еще извне много каких вещей случается, на данный момент, которые людям усугубляют эту ситуацию на самом деле, вот этой депрессии, вот этих кризисов, да, каких-то переходных моментов в жизни. И непонятно, если конец этому всему, да, наступает у людей потом белая полоса в жизни, и они не могут выбраться из нее. Примеров достаточно на самом деле много. Например, вот сосед у меня есть такой хороший парень был. И есть, он хороший человек сам по себе. Но вот у него сейчас очень сложные времена такие, как бы дизмораль на него напала. О том, что он не реализовался в своей жизни к 30 годам, что жизнь у него кончена. И не может он выбраться из этой ситуации. Да? Как говорят, если мы говорим, что это мужики такие, да, типа слабые, да, какие-то, безморальные, как бы такие вот, что в основном это случается, наверное, зачастую, может быть, это у мужиков случается в этом возрасте, такой кризис, наверное, да,
каких-то неудач в своей жизни, не пришедших ни к чему достойному и хорошему. Но вопрос в том, что это мужики такие, типа слабые, или времена такие стали, что если вот разобраться так, вот, например, возьмем даже с древних времен, когда человеку нужно было добывать пищу самому, да, там убивать мамонтов, мужику стоило там сходить на охоту. Да, на охоту он сходил, кого-то там добыл добычу, принес домой, да, что-то где-то там поделал дома, и все как бы. Ну и это, возможно, как работа тоже на ежедневной основе, да, была. И как бы мужик в то время считался, но еще воином были, они воинами были, не воевали, да. В любом случае это все такая в основном физическая была работа, типа стратегии именно добычи пищи какой-то себе. Ну, тут вот требовалось, возможно, какое-то знание, да, тут я не спорю. Но в основном это была физическая работа. Если взять, к примеру, не такие далекие времена, когда там люди вот только выходили из пещер, да, взять даже, допустим, 50 лет назад, 100 лет назад, да, когда люди работали на заводах, и что тогда считалось именно мужиком, да, таким. Разница была, наверное, с нынешними временами в том, что если ты работал, к примеру, на заводе на каком-то, то тебе было этого всего достаточно. То есть ты уходил на завод, отработал свое время, да, пришел домой, какие-то тоже там, может, домашние дела, и, ну, и этого тебе было достаточно на самом деле. Как бы и все, и заключалась вся суть именно мужчин, ну вот, как бы устроиться, главное, на завод и работать физически, опять-таки, да, получить какое-то образование, так, ну, как бы среднеспециальное, к примеру, да, какой-нибудь токарь, идти на завод, отработать там 8-12 часов, ну, это не легкая работа, я не спорю тоже с этим, но опять-таки этого зато было достаточно. Человек уходил, он отрабатывал там 12 часов и понимал, что ему будет всего достаточно. Ради этого и была, наверное, главная и основная мотивация. Да? И если перенесемся мы, наверное, в наше время уже, сейчас, на данный момент, то есть люди просто не знают на самом деле, как заработать, как получить жилье, как получить новый автомобиль. То есть способов получения данного результата его нету как такового. Это говоря о том, что ты будешь ходить на работу по 8, по 12 часов, допустим, сутками там работать, да, ты не заработаешь на машину, заработаешь ты на нее через 5 лет, если ты там не будешь ни пить, ни есть, как бы, да. Ну ладно, если вообще не тратить деньги, заработаешь год. Ну, такого же невозможно, это же только где-то в сказках. С учетом нынешних трат, то есть даже при зарплате какой-то средней, там 100 тысяч рублей, ну, где-то 60, где-то 70, где-то 80. Возьмем от 60, наверное, до 120. То есть, к примеру, достижение результата такой, как, к примеру, квартира, недвижка какая-то своя, это кредиты, ипотеки. То есть вот здесь и сейчас ты берешь. И залазя все глубже и глубже, то есть, как сказать, взял ты, к примеру, себе недвижимость, да, в ипотеку, пусть оно будет так. Помимо тех трат, к примеру, помимо этой ипотеки, там, ремонт и так далее, тебе за эти 20 лет нужно и телефоны менять, и одежду менять, и так далее, там, кушать надо. Машины также в этот же момент менять тебе надо. И то есть это кабала на самом деле такая, она дизморальная. И к чему это все? Что же значит мужик в наше время, который ходит на завод, работает 12 часов, а денег у него все равно нету?
как бы добычу он принести уже не может, да? Ну, типа, он может сходить в лес, но от этого толку особо не будет. И, наверное, сам интернет, во-первых, расфорсил вот это вот все, то, что люди должны зарабатывать какие-то миллионы. Они должны зарабатывать. Это было бы шикарно, если бы каждый зарабатывал. Но каждый по своей сути не может столько зарабатывать, да? Потому что не хватит денег, чтобы каждый... А может их и хватит, но никто никому не даст так зарабатывать. И вот возвращаясь, к примеру, к тому, что какая зарплата? 1300, наверное, должна быть в наше время, чтобы как бы себя, наверное, обеспечивать, да? Хорошо. Одному. И кто же тогда мужик в наше время? Типа, что он должен делать? Что он должен выполнять? Как бы, если он ходит на работу, но смысла от этого нету. Ну, как бы он есть, да, у тебя какой-то идет доход, но если его недостаточно. Смотришь другие профессии, другую работу, да,